lá. Tudo que eu queria era você. Veja bem, decidi ouvir seus conselhos e voltei lá na farmácia. Ontem a gente voltou lá no hospital, né? Lembra que eu falei que minha mãe não conseguiu fazer o exame de sangue na segunda-feira, então ela fez ontem. Aí acabou indo eu, minha mãe e meu pai, nós três, tudo junto pro hospital. Só não levamos a Chanel porque não pode cachorro no hospital. Assim que a gente chegou lá, meu pai foi direto pra um cafezinho sentar lá numa mesinha, porque ele tava trabalhando remoto. Ele ficou de casa ontem, ele levou o laptopzinho dele e ficou lá trabalhando no hospital. E eu fui acompanhar minha mãe pra ela fazer o exame de sangue dela. Quando a gente chegou lá na salinha de fazer o exame de sangue da minha mãe, a gente ficou sentada, né, na salinha do lado de fora, nos banquinhos. Eu não sei porquê, mas a qualquer momento eu estava sentindo que sei lá, na hora que chamasse o nome da minha mãe ia ser ele saindo assim, sabe, da porta, sendo que eu sempre vou lá e nunca vi ele lá. Mas eu manifestei. E aí, por um instante, por um breve momento, chamaram o nome da minha mãe. Eu tava apenas sentada com a minha mãe, sem nenhuma esperança, quando de repente eu escuto uma voz vindo na nossa direção, chamando o nome da minha mãe, Amanda. E assim que essa voz foi se aproximando mais e mais perto da gente, eu consegui ver quem era. Era ele. O menino da farmácia. Quando eu vi ele, nossos olhos simplesmente se encontraram. Ele jogou a planilhazinha dele no chão e a gente foi se abraçar. Assim que a gente se abraçou, a primeira coisa que ele falou pra mim foi... Nada! Não era ele! Que saco, não foi ele que atendeu a gente, foi a senhorazinha de sempre, a Lucy. Só que eu só fui perceber que não era ele porque eu estava sendo gravemente atacada pela minha mãe, falando pra eu acordar e falar que ela tava indo lá fazer o exame de sangue. Eu falei, claro, tá, pode ir, até daqui a pouco. Aí ela entrou lá pra fazer o exame de sangue e eu fiquei sentada lá na cadeira com um pouco de depressão. Na hora, sei lá, me bateu um negócio estranho que eu jurava que ele tava lá. Eu jurava que era ele, tipo assim, eu tava... Não era sonhando acordada, mas eu tava, tipo, vendo ele lá, como se isso tivesse acontecendo, tipo, ali no momento. E começou a me dar uma falta de ar assim na hora, sabe? Porque eu falei, misericórdia, eu tô enlouquecendo? Será que eu já estou à beira da loucura? E o nosso cérebro, em vez de ajudar a gente, não, ele piora a situação. Porque eu tô falando sério, não sei se foi um ataque de pânico, provavelmente não, mas foi um ataque de loucura, porque eu realmente comecei a pensar, será que eu tô alucinando esse tempo todo? Eu fiquei pensando coisas tipo, misericórdia, será que tudo isso é real? Será que ele existe mesmo? Será que eu não imaginei ele? Aí depois eu fiquei pensando, será que o Cornelius é real? Não, o Cornelius é real, ele conheceu a minha mãe aquele dia na festa, meu pai viu ele, meu pai deu a mão pra ele, meu ex-gerente me ligou, ele viu ele, mas será que isso não é da minha cabeça? Aí o negócio começou a ficar mais grave quando chegou uma senhorazinha e falou, você está bem? Quer um copo de água? Que eu tava, tipo, ofegante assim, sabe, literalmente num ataque. Eu falei, não, obrigada, eu tô bem, só que minha cabeça continuava. Eu literalmente comecei até a duvidar se, tipo, o outro com K, que eu não quero falar o nome, o com K, se ele realmente existia, se não era loucura da minha cabeça, eu falei, não, as pessoas viram ele, as pessoas falam com ele. Sei lá, foi uma sensação realmente muito estranha, porque foi realmente como se o menino da farmácia estivesse lá, eu estivesse literalmente alucinando. Quando eu vi que ele não tava lá, eu comecei a duvidar de tudo em volta. Assim que minha mãe terminou de fazer o exame de sangue, a gente voltou pra ficar lá na salinha de espera. Aí nisso que a gente tava lá esperando, meu cérebro ficou, você necessita tirar isso em branco. E aí foi aí que eu voltei lá na farmácia. Assim que eu cheguei na farmácia, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá pro caixa direto procurar aquela tal de Rachel. Assim que eu cheguei mais próximo do caixa, eu fiquei olhando assim, né, pra saber onde ela tava. Só que ela não estava lá. Eu falei, pronto, imaginei ela também. Só que eu fui, falei com a moça que tava lá e perguntei, oi, licença, desculpa, eu tô procurando por uma Rachel. Ela tá aqui hoje? Ela vai e fala, não tem nenhuma Rachel aqui não. Acho que você tá na farmácia errada. Brincadeira, a moça não disse isso não, ela só falou que hoje era o dia de folga da Rachel. Eu falei, tudo bem então, você sabe quando ela volta? Ela falou, eu não posso dar essa informação. E na hora que ela falou isso, me deu uma raiva de mim que eu falei, eu não acredito que eu estou aqui perguntando para uma outra pessoa, se ela sabe se a outra pessoa vai estar aqui pra eu poder descobrir quem era o menino da farmácia. Meu Deus, que desespero. Aí eu só agradeci e voltei pro hospital. Nisso que eu voltei pro hospital, eu encontrei minha mãe e ela me deu a notícia de que ela não ia poder prosseguir com o tratamento dela naquele dia, no caso ontem. Que o sangue dela não tava bom, enfim. Só que nessa hora que a gente descobriu sobre o exame de sangue, a enfermeira veio falar com a gente, disse que ela ia precisar encaminhar a gente pra ter uma conversinha com o médico sobre isso. Aí na hora que ela falou isso, falei, pronto, vai ser ele. É o destino, tudo está encaminhando para o quê? Este momento. E a gente foi, nós duas, andando lá pra sala do médico. E quando a gente chegou lá e abriu a porta, a cena foi exatamente assim. Não era ele. Era só uma médica normal chamada Ana. E foi nessa hora que eu percebi que talvez não era pra ser.